claro que a eleição no nosso país é destaque no mundo inteiro. Aqui nos Estados Unidos não é diferente. Os principais jornais trazem esse assunto. Aqui em Nova York, o New York Times trata sobre o que ele considera um erro nas pesquisas que foram feitas, né, mostrando que o resultado foi completamente diferente daquele apontado antes. Para o jornal New York Times, mesmo com o Bolsonaro recebendo menos votos do que o Lula, ele foi o grande vencedor desse domingo. Já que estava certo, né, no que dizia que as dúvidas dele sobre as pesquisas e também do que o jornal chama de a força dos candidatos conservadores. Já o Washington Post, que é o principal jornal da capital americana, vê o segundo turno da eleição brasileira como um duelo entre populistas de polos opostos, que coloca dois gigantes políticos de profunda inimizade. É assim que trata o jornal da capital dos Estados Unidos. Já o Wall Street Journal, que é um jornal mais ligado à economia aqui do país, também destacou que Bolsonaro saiu bem melhor do que o previsto nas pesquisas anteriormente. E assim também a repercussão em outras partes do mundo, na Alemanha, na França, enfim, jornais internacionais, claro, tratando sobre isso. Recados da urna, no Terraço Cast de número 342. A abertura é Eduardo Barão fazendo um breve levantamento para a rádio Band News FM sobre como a eleição brasileira foi vista lá fora. O principal índice da Bolsa de Valores de São Paulo fechou pela primeira vez acima dos 106 mil pontos. Fomos responsáveis, caímos em conto do vigário e não fizemos sem fazer o que o resto do mundo já fez. Carry out the peaceful transfer of power as we have for more than 2 centuries. Do mundo relevante da economia, política e assuntos afins, diretamente para os seus ouvidos. Este é o Terraço Cast. E aí, pessoal, tudo bem? Caio Augusto, diretamente da manhã de 7 de outubro de 2022, uma sexta-feira, em Ourinhos, para mais um episódio do meu, do seu, do nosso Terraço Cast. Neste 342, conto com uma presença que você sempre ouve aqui, que é a Fernanda Mello. Fala, Fernanda, tudo bem? Oi, pessoal, mais uma semaninha, um prazer estar aqui com vocês e vamos lá. E também uma voz que fazia tempo que você não ouvia aqui. Fala, Arthur Solo, tudo certo? Fala, Caio, e principalmente aí para todos os ouvintes aí do Terraço Cast. Quanto tempo que eu não participo aqui. E agora bem nessa semana aí, vindo do primeiro turno das eleições com fortes emoções. Então tem muita coisa aí para comentar. Então vamos lá, vamos para esses assuntos quentes. Maravilha, pessoal. Vamos então ao 342. Arthur, quais foram os recados das urnas vindos deste 2 de outubro? Então, Caio, eu acho que fica desse primeiro turno aí com até um resultado das urnas até um pouco incompatível ali, né, diferente do que estava sendo visto pelos principais institutos de pesquisa. Foram alguns pontos, e aí eu acho que já falamos dos institutos aqui, acho que primeiro comentar que houveram erros ali de estimação, mesmo fora da margem de erro, para presidente, né, o próprio Ibope, Datafolha, outros institutos ali grandes projetaram o Lula ali com 48, 49 até 50%, mas o Bolsonaro com bem menos de 40% ali, com uma margem ali maior de 10 pontos, e no final foram 5 pontos, 48 a 43 nas urnas. Então, acho que, se eu não me engano, aí a gente nunca tinha tido no primeiro turno 2 candidatos com mais de 40%, os dois, né, e indo para segundo turno, né. Então, foi uma eleição extremamente polarizada, já era esperado a polarização, mas não tanto aí, com praticamente mais de 90% dos, com certeza, né, mais de 90% aí dos votos válidos para apenas 2 candidatos, quando a Simone aí ficou com 4% e o Ciro 3%, então quer dizer, e os outros com menos de 1%, então realmente muito polarizado. O segundo ponto, eu acho, né, aí também, antes do segundo ponto, falar também que houveram erros fortes, erros bem magnitude bem alta para governos e senadores, né, senador já é uma vaga ali um pouco mais difícil, porque você tem mudanças de última hora, você tem uma vaga aí com mais candidatos, mas na verdade governador também, por exemplo, para São Paulo,
estava previsto que o Haddad ficaria na frente do candidato do Republicanos, né, o Tarcísio, e o Tarcísio ficou à frente, né, 45-38, nas pesquisas dava mais de 10 pontos percentuais de vantagem para o Haddad, o Rodrigo Garcia, o atual governador, até um pouco mais colado no Tarcísio, ele ficou bem longe, né, do Tarcísio e também do Haddad. Então, para senador, né, o astronauta Marcos Pontes ficou bem à frente do Márcio França e nenhuma pesquisa captou isso. No Rio de Janeiro, né, o governador atual foi eleito em primeiro turno e praticamente nenhuma pesquisa pegava esse cenário. Rio Grande do Sul também foi uma surpresa, então várias pesquisas aí tem que entender onde que não estou conseguindo capturar até porque a principal pesquisa aí, a Atlas, né, que já tinha acertado bastante em 2018 e também foi bem em 2022, tem uma metodologia com mistura internet também no meio, né, que é diferente das presenciais e por telefone aí que ficaram mais longe do resultado, tá bom? Então acho que esse é um primeiro ponto super importante. Como segundo ponto também desses resultados das urnas surpreendentes, né, bem marcantes, foi uma subestimação ali, seja um pouco pelos resultados que estavam sendo vistos para governo, né, até próprio para presidente, com uma vantagem mais larga do Lula nas pesquisas, mas uma subestimação da força do bolsonarismo e do conservadorismo. Então, o bolsonarismo no estilo, né, as pessoas que estão em voltas, né, que estão perto do Bolsonaro, estão muito fortes, né, tem muito poder político. Isso foi mostrado tanto do ponto de vista das eleições ali, né, o próprio Eduardo Bolsonaro, reeleito ali para deputado, vários ex-ministros, né, do governo Bolsonaro, a Damares, né, próprio astronauta, como a gente comentou, o Marcos Pontes, foram eleitos senadores nos seus estados, e mais do que isso, que é uma máquina de moer desertores. Então você tem vários exemplos aí de candidatos, né, de políticos que foram eleitos da onda bolsonarista de 2018, que viraram a casaca, né, que na verdade se desentenderam ali no meio, e acabaram tendo uma votação muito menor e não conseguiram se reeleger. Por exemplo, a própria Joyce Hasselman, né, que teve mais de 1 milhão de votos em 2018 e não passou dos 15 mil votos agora em 2022. Os irmãos Weintraub, né, que no final ali foi o Abraham Weintraub, foi ministro da Educação, tinha o Arthur também, que ele também tinha uma presença bastante marcante nas redes sociais. Eles não tiveram pouquíssimos votos para deputado federal no partido lá no 35 que eles concorreram. Então, quer dizer, também, né, o próprio Alexandre Frota, né, que já tinha saído um pouco antes, né, depois de 2019 e 20, já tinha migrado para o PSDB, mas também não conseguiu se reeleger para deputado estadual, né, em São Paulo, não teve votação suficiente. Então, acho que é super importante mencionar essa questão do bolsonarismo. O conservadorismo está muito forte, dado o resultado dos governadores, dos senadores, da menor diferença entre o Bolsonaro e o Lula, e também como é importante, né, para nesse momento que a gente vive, estar em volta do Bolsonaro e ali não discordando abertamente como fizeram esses desertores, entre aspas, aí, que depois não conseguiram se eleger depois. E vale citar também, né, uma exceção ali, é o próprio Sérgio Moro ali também, que não foi capturado pelas pesquisas, o próprio Álvaro Dias, né, tava à frente ali, que foi o padrinho dele político, né, no Podemos, ele trouxe ele pra política, depois ele acabou indo pro União Brasil, para um projeto melhor ali, na cabeça dele, né, do Moro, e o Moro conseguiu se eleger, o Deltanhol também conseguiu se eleger deputado. Então, apesar ali, o Deltanhol nem tinha tantos problemas, né, não tinha nenhuma briga explícita com o Bolsonaro, mas o Moro teve, né, na saída dele do Ministério da Justiça. Então, mas mesmo assim, o Moro conseguiu aí, virou senador pelo Paraná, e é uma exceção aí desses caras que desertaram aí, vamos chamar assim, mas no final, nesse final aí de campanha, ele já tinha se aproximado bastante do Bolsonaro, mostrando o alinhamento político anti-PT. Então, acho que vale a pena citar o Moro como um caso aí de exceção aos casos dos políticos que saíram do envolto do Bolsonaro e não conseguiram se reeleger. E aí, Caio, como outro ponto, acho que é importante falar que independente se o Lula conseguir manter essa vantagem que ele teve no primeiro turno e levar, né, esses 5 pontos aí no primeiro turno e conseguir levar o segundo turno, ele vai ter bastante dificuldade para governar, dado a composição do Congresso, né, e dos próprios deputados ali, deputados e senadores. Não que a figura
figura, quando você olha, né, aquele desenho, né, da Câmara, né, do Senado com os desenhos, né, com as cores, não mudou tanto em relação à presença da direita ou da esquerda ou centro-direita. Teve um pouco de aumento, sim, né, principalmente o próprio PL, né, o PL aumentou demais o número de cadeiras na Câmara, no Senado, né, vários senadores ali super alinhados, não só do PL, mas outros partidos bem próximos também da composição ali da direita do Bolsonaro, mas isso mostra como que o Lula vai ter dificuldades, que é um cenário muito menos amigável do que ele teve, por exemplo, em 2002, 2006, até a própria Dilma teve em 2010. Então, aquelas histórias, né, de fazer políticas extremamente, assim, à esquerda, né, muito diferentes do que está sendo alinhado ali, que os próprios senadores ou Congresso têm, vai ser muito difícil, a não ser que passe por decreto, e o decreto você não tem tanta abordagem ali, por exemplo, uma mudança da própria, aquelas emendas da Constituição, que você tem que ter uma votação mínima ali bem alta. Só a parte de centro-direita ali você tem mais de quase 200 deputados, né, dos 513. Então, para chegar nos 342, por exemplo, de uma mudança de emenda constitucional, mesmo impeachment, por exemplo, você tem que ter um mínimo ali de votação que vai ser muito difícil para o Lula conseguir. Então, aquela ideia, né, dos freios e contrapesos, né, que existe na democracia, vai ser muito forte no caso de vitória do Lula. Ele vai ter muita dificuldade de aprovar políticas aí que o Boulos tem falado, né? O Boulos é o deputado aí aqui em São Paulo que teve mais votos, mais de 1 milhão de votos aqui pelo PSOL. É um apoiador do Lula, tem falado algumas coisas do Alckmin, né? Que foi um grande contrapeso ali da chapa do Lula para mostrar essas alianças, grandes alianças que ele fez para derrotar o bolsonarismo. Mas o próprio Boulos tem falado que não vai seguir a cartilha liberal, que não vai ter políticas muito diferentes do que o Lula, né? Que o PT defende, né? Que o próprio PSOL. Mas a verdade dos fatos, né? A política como ela a gente sabe que vai ser bem difícil de ter políticas amplas do ponto de vista de esquerda, dado esse cenário do Congresso que continua, não foi tanto para a direita, mas continua com opiniões bem distintas do que o PT tradicional, o PT mais radical, teria ali para tentar fazer. E aí, como penúltimo ponto aí que eu queria trazer, Caio, acho que vale também citar a redução de perda, né? Quer dizer, um desempenho bem ruim de alguns partidos, até alguns tradicionais, outros mais incipientes. Então, por exemplo, o próprio PSDB perdeu bastante vaga, né, de Congresso, ou mesmo Senado. O próprio, um exemplo típico aí, o ex-senador José Serra, que desceu o nível, né, tentou se eleger deputado federal, né, ele não tentou a reeleição para Senado e não conseguiu para deputado federal, teve mais de 80 mil votos, mas não chegou ao quociente, ele tinha quociente eleitoral, né, os 10%, que é a regra, mas o PSDB não conseguiu cadeiras suficientes, então ele não conseguiu entrar para deputado federal, que é um caso específico aí, bem forte. O próprio PSDB, depois de 28 anos fora da disputa do governo estadual de São Paulo, aí o estado dos mais ricos do Brasil, aí com produção de PIB super forte, né, de crescimento da economia, então também o PSDB fora. Acho que vale citar também o caso do Partido Novo, né, o Partido Novo reduziu drasticamente aí em 2022, já era relativamente pequeno em 2018, mas tinha 8 deputados federais, né, tinham, por exemplo, 4 deputados estaduais aqui em São Paulo, a própria parte federal no Congresso diminuiu para 3 deputados, aqui em São Paulo apenas 1, então até a própria cláusula de barreira não foi atingida em 2022, então o Novo até perderia recursos dos fundos, que na verdade o Novo nem usa, e também perderá tempo de TV e tal, que o Novo acaba utilizando. Então, quer dizer, a cláusula de barreira aí impede aí uma série de vinculações, né, de visualizações do partido para a população em geral. Então, que é um resultado muito, muito ruim. Mas isso também mostra, né, principalmente esse caso do Novo, a volta da política tradicional, clássica ali, né, com muita força, com muita grana, né, com o fundão aí na casa dos bilhões aí. Então, quem tinha bastante grana na mão, imprimiu bastante coisa, ficou mais conhecido na cidade, tem essa questão das emendas também. Então, a política tradicional que já tinha trazido esse movimento aí de volta às origens em 2020, na eleição municipal, em 2022 acaba ficando mais as bases, apesar do bolsonarismo muito forte ainda, como a gente citou antes, mas também a política tradicional, aí o centrão, cada vez mais fortalecido e cada vez mais importante para essa balança aí da aprovação de projetos, como falou do Lula, ainda com um Congresso bem menos amigável, mas mesmo o Bolsonaro entrando, ele também teria que negociar muito com essa política
tradicional que vem retomando esse espaço que tinha antes de 2018. E aí, como último ponto, Caio, acho que as urnas deveriam, pelo menos quem acompanha, quem gosta analista político, quem é de instituto de pesquisa, foi um banho de humildade aí que o resultado das urnas trouxeram, bem diferente das expectativas. Um conservadorismo aí muito forte, continua, né? Deputados, né, candidatos alinhados ao Bolsonaro continuam com muita força, apesar aí da questão da pandemia, de todas as críticas que foram feitas, da questão da inflação, poder de compra. Então, Bolsonaro ainda é uma figura que representa vamos dizer assim, né, uma necessidade, um desejo ali um pouco que não existia em outros candidatos mais ao centro, né, PSDB, PT, aquela dicotomia que existia. O Bolsonaro conseguiu por aí para um eleitor que é bem fiel, independente ali das coisas que acontecem ao longo do governo. Então, o bolsonarismo foi muito subestimado antes dessa eleição. Então, acho que isso é importante. Eu acho que é entender, ter a humildade de reconhecer que às vezes a gente não vê o cenário inteiro, as urnas são E que bom que as urnas são uma boa forma da gente comparar com, de fato, o resultado real, que tanto foi questionado. Mas acho que a gente teve uma eleição limpa, uma eleição bastante transparente, teve bastante fila para votar, não sei se todo mundo aí que tá ouvindo pegou bastante fila, eu peguei bastante, mas foi uma forma aí da gente ver, né, o cenário político como ele é, né, e não como a gente gostaria que ele fosse, como as pessoas gostariam que ele fosse. Então, acho que, do geral, foi positivo e agora a gente vê os próximos passos aí dessa corrida maluca eleitoral que a gente vai viver nos próximos dias. Se os protestos em que víamos pessoas falarem "eu autorizo" a princípio não faziam sentido, com as eleições vimos que a mensagem veio por meio dos votos. Essa autorização, né? Sim, a composição dos partidos não mudou tanto assim, exceto por aumentos notáveis como o do PL, mas aumentou a representação de uma base mais bolsonarista. Ganhou espaço à política tradicional, esvaziaram-se as bancadas de viés mais liberal e o centrão está forte como nunca. E apesar de uma abstenção em linha com as edições anteriores, tinha muita fila mesmo. A corrida do segundo turno está a pleno vapor e, no fim das contas, o que dá para prever desde já se Bolsonaro ganhar, com uma base desse tamanho, fará o que quiser. Então acaba aqui a justificativa de "ninguém me deixa trabalhar", que ele alegou diversas vezes durante o mandato. Quaisquer que sejam os planos que forem colocados na mesa, dificilmente terão dificuldade de aprovação. Já se o Lula acabar ganhando, terá de escolher entre rumar ao centro e comunicar muito bem os planos que pensa em colocar na mesa, ou então, caso opte por qualquer tipo de radicalização fora disso, ficará entre o não governar, porque não vão deixar que passe nada, e um eventual impeachment por basicamente qualquer motivo possível. Outros fatores podem entrar na conta, mas a princípio é o seguinte: Bolsonaro faz o que quiser versus Lula moderado ou travado ou Alckmin presidente. Que o país escolha com sabedoria, porque com o cenário complicado pelo cenário fiscal por aqui e num misto entre PIB achatado e recessão lá fora em 2023, teremos pouquíssimo espaço para conversa fiada e ideias que nos façam dar com os burros na água novamente. Quer encontrar o Terraço por aí? Só olhar nossa Linktree. Lá estão nossos endereços oficiais no YouTube, no Facebook, no LinkedIn, no WhatsApp, no Telegram, no Instagram, no Twitter, no TikTok e no Hello. Não deixe também de seguir a equipe que participa aqui deste glorioso podcast nas redes sociais. Fernanda, traga para nós o Boletim Internacional. Bom, pessoal, essa é uma semana com indicadores muito importantes sendo divulgados, né? A gente tem quinta-feira a ata do Banco Central Europeu e sexta-feira o payroll, né, que divulga o desempenho das vagas de trabalho no mercado americano. E, além disso, né, a gente começa a ficar de olho e ver uma certa expectativa sendo criada sobre a temporada de balanços nos Estados Unidos. Na próxima sexta-feira, dia 14, vão ser divulgados alguns dados, né, alguns resultados de empresa, mas o mais importante é ver como as empresas estão respondendo à recessão, né? Isso influencia como o mercado vai enxergar a compressão na margem de lucro das empresas e como o mercado vai avaliar a bolsa, né? E como fazer o valuation da bolsa. A gente teve os dados do PMI industrial da zona do euro, mostrando uma queda de 48,4,
E aí, como esse é um número abaixo de 50 ali, isso significa que houve uma desaceleração da economia, o que já era esperado, né? Mas isso sinaliza a dificuldade da Europa em lidar com a volatilidade do resultado da guerra da Rússia e da Ucrânia. Esses números resumem bem o que a gente vem comentando, como a Europa passa por uma dificuldade em termos de energia, como lidar com o inverno europeu. Então, esses números são um retrato de toda essa conjuntura que a gente vem comentando ao longo do tempo. Hoje, um boletim internacional de maneira mais breve, mas colocando na mesa alguns aspectos importantes que valem a pena ficar de olho para os próximos tempos. Especificamente sobre essa temporada de resultados, começa a ficar bastante evidente de observar se as margens começarão a serem reduzidas pela redução da atividade, principalmente no mundo desenvolvido. Em termos bem diretos, é possível que, com esses dados, possamos ter certa amostra do que poderemos encontrar no ano que vem. E nunca é demais lembrar, desaceleração lá fora acaba impactando aqui também. Então, fazer a lição de casa por aqui serve para evitar que o baque seja mais forte do que, eventualmente, no final das contas, acabará sendo. O Terraço pode ser parceiro da sua marca, sabia? Produção de conteúdo em texto, áudio, vídeo do jeito que você precisar e com a entrega que tem o nosso jeitinho. Se você quiser saber mais sobre como isso é possível, olha na nossa Linktree o link Contrate o Terraço e nos chame que te contaremos com detalhes. Fernanda, a situação da insegurança alimentar piorou no mundo todo e um relatório recente fala sobre isso. Que informações novas esse relatório traz? Então, a gente veio comentando sobre como ocorreu uma explosão nos preços globais dos alimentos por conta da guerra na Ucrânia. Não é de hoje que a gente vem falando sobre os problemas de oferta. E, para se ter uma noção, antes da invasão da Rússia, a Ucrânia representava 10% de toda a exportação global de trigo, 13% de cevada, mais de 50% do óleo de girassol, que a gente chegou a comentar aqui, 15% do milho. Mas essas entregas agora foram interrompidas em grande escala porque a Rússia vem bloqueando os portos ucranianos e bombardeando uma série de instalações de armazenamento dos grãos, enfim. Por conta disso, a gente tem um abalo na oferta desses principais produtos e commodities. E em abril, o índice global de preços de alimentos já era 30% maior ano a ano e 62% maior do que em 2020, na média. E as ameaças à colheita desse ano significaram um pico desses preços além do que já estava precificado por conta da guerra da Rússia. Então, os preços mais altos dos alimentos acabam afetando o mundo inteiro. E aí, se a gente pode aprender com a história, em 2007 a gente passou pela crise da tortilha. A gente não, especialmente o México, na verdade, porque devido aos subsídios estatais para incentivar a produção de bioetanol, combustível para os Estados Unidos e para outros países, a oferta do milho disponível para uso como alimentação e para a ração animal começou a diminuir. E aí, como resultado, o preço do milho dobrou entre o inverno de 2005 e 2007, e as tortilhas lá no México ficaram 35% mais caras, por isso que levou o nome da crise. Em janeiro de 2007, os protestos contra a fome começaram a disparar na cidade do México, porque as pessoas não podiam mais comprar tortilha e, enfim, para quem não sabe, a base da alimentação mexicana é milho, é como se fosse o nosso arroz e feijão daqui, e depois desse aumento nos preços do milho, os agricultores começaram a realocar as terras que antes eram usadas para cultivar trigo ou para outros cultivos, e isso levou a um aumento no preço do trigo em 2008. É um efeito em cascata. Se você começa a deixar de produzir um tipo de cultivo para produzir o milho, que é o que está com alta demanda, esse outro cultivo também acaba sofrendo com a oferta, né? Então,
acabou resultando nisso, e quando os consumidores responderam a esses aumentos de preços, mudando para arroz, por exemplo, o preço do arroz também aumentou. E aí, para piorar a situação, alguns países como Argentina, a Índia, Cazaquistão, Paquistão, começaram a responder essa crise impondo proibições de exportação, lógico, para não desabastecer o seu povo, né, a demanda interna. Mas essas políticas acabam piorando a escassez global, porque elas fazem com que o preço suba ainda mais. E aí, em 2008, os preços do trigo, do milho, do arroz triplicaram em relação aos níveis de 2005, 2006. Hoje, esse padrão pode estar se repetindo, porque a Índia começou a proibir as exportações de trigo para outros países e pode ser que outros países produtores também acabem tomando esse tipo de medida. E aí, além do conflito, dos choques climáticos, do próprio Covid, a crise de alimentos, né, de abastecimento alimentar, vem aumentando conforme a guerra na Ucrânia vem aumentando também, e aumentam os custos de combustível, de fertilizante. E aí, com isso, a gente começa a ver milhões de pessoas lutando contra a fome no mundo inteiro, e a gente começa a ver proporções mais preocupantes. E aí, em resumo, essa crise de fome, né, causada por alguns fatores, a gente consegue resumir em o conflito da Ucrânia, né, que naturalmente, por ser uma guerra, já acaba desenrolando uma série de problemas de abastecimento. Os choques climáticos, que infelizmente são incontroláveis, né? E aí acabam destruindo as colheitas, a capacidade produtiva prevista. Além disso, as consequências econômicas ainda do Covid e os custos também de produção. Os custos operacionais para toda essa produção também vêm aumentando e, enfim, tudo isso pode resumir, né? E eclodir num número maior de pessoas passando fome no mundo inteiro. Quando o assunto são safras agrícolas, uma coisa é sempre importante de ser lembrada. Mudanças agora trazem efeito daqui a alguns meses. Choveu pouco, a quebra de safra é sentida meses depois. Parece que a safra será muito positiva, a oferta maior trará efeitos mais adiante. O conflito na Ucrânia está acontecendo há alguns meses, mas é mais agora e nos próximos períodos que veremos efeitos mais diretos sobre o resto do mundo. Aparentemente, é como se o mundo tivesse entrado no mesmo dia da marmota que o Brasil está todos os anos, de 2020 para cá. Uma grande crise por ano, todos os anos. A grande dificuldade é quando uma crise se arrasta o suficiente para chegar em outra. E, convenhamos, quando o assunto é a fome, não podemos tirar do radar a possibilidade de que alguma revolta social, nem que ocorra em nível pontual, né, geograficamente falando, em regiões específicas do planeta, não podemos tirar do radar que isso pode acontecer. Que o mundo possa reduzir o passo das crises, porque aqui no Brasil somos até que resilientes, mas com o planeta inteiro assim, a sensação é de que nunca iremos acabar de resolver um grande problema antes de outro grande problema tomar os holofotes. Vamos então nos despedindo dos nossos queridos participantes do TerraçoCast de número 342. Muito obrigado, Arthur. Não fique mais muito tempo sem aparecer por aqui, porque o pessoal gosta muito das suas análises. Valeu, meu querido, e até a próxima. Muito obrigado, Caio, pelo convite. Mais uma vez aqui, é um prazer estar falando aqui de forma aberta, tão gostosa aqui, falando nossa opinião, nosso sentimento sobre esse momento de eleição. Agradeço os outros terraceiros que estão aqui no episódio, os ouvintes aí que dão tanta audiência, tanto tempo, né? Mais de 300 e poucos episódios aqui do TerraçoCast. Vamos ver agora as próximas semanas as alianças que devem ser feitas, tanto do ponto de vista estadual, né, com governadores já eleitos, do ponto de vista local, né, com prefeitos, ali, bases locais que são importantes para eleições majoritárias, como é o caso de presidente. Vamos ver agora, até dia 30 de outubro, né, até o último domingo de outubro, tem muita coisa para acontecer. Ficar de olho nessa corrida eleitoral que promete fortes emoções. Então, de novo, para mim, um prazer. Sempre que possível, estarei aqui para falar com todos vocês, terraceiros, ouvintes, nesse podcast que a gente gosta tanto. Um abraço.
E também muito obrigado, Fernanda, que está sempre aqui conosco. Hoje nos abrilhantou com 2 assuntos. Te aguardamos aí na próxima semana. Pessoal, muito obrigada por ter ouvido mais um episódio. Um prazer estar aqui com vocês e até a próxima. Aí você pensa, já despediu dos participantes? Será que esqueceram a dica cultural? Não, meus chapinhas, é porque hoje a dica cultural será dada por este que vos fala. Então, vamos lá. Dica cultural. A dica cultural de hoje é o podcast Passado a Quente, em que Rodrigo Vizeu, sim, o cara do Presidente da Semana, né? O cara que, pra você que não sabe, o cara que botou pra rodar o famoso podcast Presidente da Semana, que em 2018 falou de todos os presidentes da história da República Brasileira, desde Deodoro da Fonseca e tudo mais. O Rodrigo Vizeu, nesse podcast Passado a Quente, levanta ano a ano, de 2013 a 2022, os detalhes desses últimos anos na insana política nacional. Se você gostou daquele podcast de 2018, esse é quase como uma continuação, com mais detalhes e ainda um diferencial, falando com pessoas que estiveram em boa parte dos acontecimentos, como por exemplo Gleisi Hoffmann, Sérgio Moro e Michel Temer. Fique então aí a dica, pessoal. Gostou deste episódio ou do podcast? Compartilha com alguém e traz mais gente para ouvir. Nosso acompanhamento sério e comprometido de cenários feito há anos, em uma curadoria semanal para você, fica cada vez mais motivado, conforme a audiência se torna cada vez mais qualificada. Conteúdo não falta por aqui. Fica com a gente que você vai gostar. Abraços digitais pelas ondas sonoras. Proseamos mais no próximo episódio. Este episódio foi editado por Atelas, soluções em áudio para podcasts.